Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Vamos aguardar alguns minutos para que os irmãos possam estar entrando, se conectando. Avisem os outros. Graça e paz, irmão Jeová. Avisem os outros que nós já abrimos o canal e mais alguns minutos estaremos estudando mais uma vez a palavra do nosso Deus. É uma alegria usar esse veículo para estar falando com vocês mais uma vez. Semana passada não foi possível, eu estava com problema na minha garganta, assim como a minha esposa, mas graças a Deus nós já estamos melhores. Então hoje vai ser possível realizar esse culto ou realizar essa live para que juntos possamos conhecer um pouco mais do nosso Deus. Os irmãos sabem que que vocês precisam sempre estar estudando a palavra para que juntos possamos aprender cada vez mais. Então eu quero que vocês estejam atentos mais uma vez, estejam fazendo suas anotações, fazendo suas meditações, porque nós entendemos que todas as vezes que nós lemos a palavra do nosso Deus, que nós meditamos, sempre vamos aprender alguma coisa. Boa noite, irmã Cícera. Deus abençoe você e todos os outros que aqui já entraram. Irmã Eliana, irmão Jeová, irmã Simone, irmão Marcelo. Sejam bem-vindos. Vão aí entrando, se possível comunicando os outros, principalmente os membros da igreja. Maria Eduarda, para estarmos juntos aqui. Irmão Edmilson, Deus abençoe a você, meu irmão. Para que todos estejamos juntos. Porque quando o pastor faz a live, ele quer, pelo menos, que todos os membros da igreja estejam presentes, participando. Aqueles que que têm essa possibilidade de participar. Então eu quero, mais uma vez, estar exaltando o nosso Deus por esse momento que nós estamos atravessando. Eu quero repetir aqui o que eu estou dizendo há algum tempo. É bom estarmos juntos. Boa noite, irmão Kleber. É bom estarmos juntos na igreja, adorando o nosso Deus, exaltando o nosso Deus, mas nós precisamos aproveitar esses momentos que nos é oferecido, momentos para ficarmos em casas, nas nossas casas e aprendermos alguma coisa. Quero repetir algo que eu também estou dizendo. Nós, todos os seres humanos, crentes ou não, nós precisamos aprender algumas lições. E eu entendo que os crentes entenderão muito mais do que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Porque nós vamos entender muito mais esses momentos que estamos vivendo. Porque Deus nos escolheu, Deus nos trouxe para o seu aprisco, Ele é o nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Então, o Espírito Santo habita em nós temos a revelação da palavra de Deus nas Escrituras. Então, nós temos condições de compreender melhor tudo isso que está acontecendo. E
essa compreensão ela deve nos levar a vivermos momentos de tranquilidades, momentos de felicidade, momentos de satisfação. Não devemos ficar aflitos, não devemos ficar desesperados, mas nós devemos viver momentos de segurança, momentos de racionalidade. E a nossa racionalidade, ela nos leva a compreender muitas coisas, principalmente compreender que nós não estamos só. Boa noite, pastor Sinésio, Deus seja louvado pela sua vida. Essa racionalidade, ela nos leva a compreender, por isso que eu disse que todas as pessoas elas vão aprender algumas lições, mas nós que somos crentes, nós vamos compreender melhor essas lições que Deus tem revelado e tem nos dado através desse momento que nós estamos vivendo. E essa racionalidade que eu estou falando, ela tem que levar cada um de nós a compreender o que Deus está fazendo e qual a nossa posição e qual a nossa situação e de que maneira nós devemos estar e de que maneira nós devemos ficar e como devemos nos comportar em meio a tudo isso. E eu quero trazer esta noite um texto que é muito conhecido, é muito famoso, talvez seja o texto mais famoso das Escrituras. Tanto é que está na boca de muitas pessoas, está escrito em vários locais. E esse texto que eu quero trazer essa noite, e essa meditação que nós vamos fazer, as lições que nós vamos aprender, é para nos ajudar a compreender e a entendermos mais racionalmente que Deus está no controle de todas as coisas. De que eu, quando fui convertido pelo Senhor Jesus Cristo, me deu uma condição, foi me dada, e essa condição é de que eu tenho segurança, eu estou feliz, eu vivo feliz, eu tenho um futuro, eu sei para onde eu vou, eu sei que a morte não é o fim, e eu sei que existe um Deus soberano reinando sobre todas as coisas e sobre tudo, e Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é repleta de ensinos que nos dá esse conforto, nos dá essa segurança, que acalma o nosso coração, que alenta o nosso coração, que nos faz pessoas seguras, confiantes de que o amanhã pertence ao Senhor. Eu peço, se você tem condições de abrir a sua Bíblia, de ler comigo, e essa noite eu vou usar um salmo, e o salmo de número 23. Salmo de número 23. Como eu disse, esse salmo é muito conhecido. Muitas pessoas o têm decorados. Muitas pessoas recitam esta poesia decorada, porque o salmo é curto e muito conhecido, porque é falado por muitas pessoas. Mas eu quero que você fique atento naquilo que eu vou falar, porque nós vamos mostrar alguma coisa, essa é a minha intenção, eu vou mostrar algo daquilo que é contrário a tudo que as pessoas dizem a respeito desse salmo. As pessoas usam esse salmo, e principalmente o primeiro verso, para, de certa forma, usam para uma autoajuda. Nós vamos perceber aqui que Davi, que é o autor do salmo, eu quero levar você a também lembrar você o porquê que Davi escreveu o salmo e por que ele falou tudo isso e essas palavras que ele disse. E isso tem que se aplicar na minha vida, porque eu quero voltar no que eu disse no início, se você não me ouviu desde o início, de que eu quero levar você a racionalizar nesse aspecto e nesse momento que nós estamos vivendo. E a nossa razão vai nos levar a entender que Deus, Ele está
reinando absolutamente sobre tudo e sobre todas as coisas. E esse momento que o rei Davi atravessa e que ele escreve isso, é porque ele compreendeu Deus. É porque chegou o momento da vida dele que ele havia entendido quem era Deus. Ele conhecia Deus. E eu insisto, principalmente com os crentes da Igreja Batista El Shaddai, que nós estamos aqui vivendo nesse período, nesses anos na Terra, para conhecermos Deus. E quando nós conhecemos Deus, nós vamos compreender o porquê as coisas acontecem, o que está acontecendo. Então esse é o nosso objetivo, é conhecer Deus. E Deus se revelou a nós, irmãos, através das Escrituras. Por isso que nós temos os livros bíblicos e quando lemos e quando estudamos, nós vamos compreender, nós vamos entender Deus, nós vamos entender a vontade dele, o que ele revelou para nós. Então, Davi, ele sabia disso. E ele então escreve esse salmo. Quero ler com vocês os versos, que são 6 apenas. Eu vou ler numa versão, e provavelmente a sua versão deve ser diferente da minha, mas não se preocupe com isso. Mas acompanhe na sua Bíblia o que está escrito no Salmo de número 23, nos versos de 1 a 6. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida. Vamos orar para que o Senhor, que o Espírito do Senhor possa iluminar a todos nós a compreendermos esta palavra e aplicarmos para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez invocamos o teu nome e suplicamos que o teu Espírito ilumine a todos nós, a compreendermos a tua palavra, aplicarmos na nossa vida em primeiro lugar, para depois ensinarmos outras pessoas. Abençoe a todos que aqui estão participando, estão assistindo, Senhor. Todos os meus irmãos da Igreja Batista El Shaddai e aqueles outros irmãos de outras igrejas, aqueles amigos que estão nos vendo. Fica com essas pessoas, que suas mentes possam ser abertas para elas compreenderem a tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, Davi escreveu o Salmo 23 com a perspectiva de usar uma metáfora em chamar Deus de pastor. E ele, ovelha, nós, ovelhas. E nessa perspectiva que nós vamos estudar hoje esse salmo. Na perspectiva do pastor e da perspectiva de ovelhas. E Davi, ele sabia muito bem o que era ser pastor de ovelhas. Porque se vocês que já leram uma história de Davi, antes dele se tornar rei, Davi trabalhava nos pastos, conduzindo rebanhos, protegendo, pastoreando rebanhos de ovelha. Ou seja, o ofício de Davi, a tarefa de Davi, o trabalho de Davi era pastorear ovelhas, era conduzir ovelhas. Então, o pastor me conduz, e o pastor me conduz. E quando o pastor me conduz, ele vai fazer algo.
ele vai agir de certa maneira. Porque Davi, logo no primeiro verso, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E quando ele fala isso, quando ele usa essa metáfora, e nós precisamos entender disso, que Davi ele está dizendo que Deus é o pastor. E Davi faz isso de experiência. Davi teve experiências como pastor. Davi sabe e conhece como é o cuidar de ovelhas, dar a sua vida, proteger. Davi lutou pelas ovelhas com animais ferozes para proteger essas ovelhas. Então, Davi, ele está falando de algo, ele está usando esta metáfora e chamando o Senhor de pastor, porque ele usou essas palavras para mostrar o quanto Deus está fazendo e fez por aqueles que são denominados ovelhas. E eu quero que você entenda de que Deus é o nosso pastor. Usando essa metáfora, ele é o pastor e nós somos ovelhas. Então esse pastor, ele fez muitas coisas. E Davi tinha em mente isso. Ele chama Deus de pastor. Davi trabalhou como pastor de ovelhas. Ele sabia quais eram as necessidades das ovelhas. O pastor, quando trabalha com o animal, ele lida tanto, ele vive tanto com as ovelhas, que eles já sabem quais as necessidades que as ovelhas têm. Eles já conhecem. Ele sabe quais as aflições, quais as dificuldades que as ovelhas sofrerão num período, quais os obstáculos que essas ovelhas elas enfrentarão durante o período que este pastor está conduzindo para um determinado lugar onde essas ovelhas irão se alimentar. Esse pastor conhece também qual é o tipo de alimentação que essas ovelhas devem comer, que vão ajudar no desenvolvimento, no crescimento, no fortalecimento. Então Davi, ele conhecia as necessidades das ovelhas. Vamos usar a metáfora. Davi está chamando Deus de pastor. Então Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece as necessidades das ovelhas, porque Ele é o pastor dessas ovelhas. O pastor nunca abandona as suas ovelhas, o pastor nunca abandona o rebanho. A responsabilidade era do pastor, e Davi sabia disso, dessas responsabilidades, eram atribuições deste pastor, cuidar do seu rebanho, e cuidar em todos os aspectos. Davi cuidava dessas ovelhas quando ele pastoreava lá no campo, quando ele trabalhava para o seu pai, cuidando do rebanho, ele provia tudo o que era necessário para a existência, para a sobrevivência daquelas ovelhas. Era a responsabilidade dele, era a tarefa dele, cuidar, alimentar, proteger, curar, trabalhar como médico até, sarar as feridas. Aquele rebanho, irmãos, se sentia seguro com a figura humana ali, daquele pastor. E eu estou dizendo que nós precisamos ter essa segurança, nós precisamos ter essa confiança, porque o pastor, o Senhor, que é o meu pastor, Ele está presente na nossa vida. E, como eu disse, esta figura, ela traz segurança, ela dá confiança. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso, de que Deus está fazendo isso conosco, de que Deus está fazendo isso com você,
Por isso, no início da minha fala, eu disse que nós estamos felizes, devemos ficar felizes, alegres, esperançosos, porque o pastor está cuidando de nós. Quero trazer mais algumas coisas que o pastor faz com o rebanho. Davi foi pastor de ovelhas, literalmente. Davi foi pastor na prática, viveu algumas experiências. Ele defendeu as suas ovelhas do perigo, dos animais ferozes, dos mercenários. Ele protegeu essas ovelhas. Ele proveu para essas ovelhas um lugar para elas se abrigarem, lugar para elas se alimentarem. Ele conduziu essas ovelhas a um lugar de abrigo e de provisão, de alimento. Ele cuida, ele domestica, ele vai domesticar algumas ovelhas. Ele também, como pastor deste rebanho, ele disciplinou algumas ovelhas que resolveram se desgarrar, se rebelar, fugir do rebanho, sair do aprisco. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi diz isso, irmãos, ele diz de conhecimento, de experiência, porque ele viveu isso. E ele está dizendo, e isso serve para nós, serviu para outras pessoas e vai servir para outras pessoas no futuro, de que o Senhor é o meu pastor. E Deus sendo o meu pastor, Ele cuida, Ele provê, Ele nos conduz, Ele nos defende, Ele nos alimenta. Deus vai nos disciplinar, porque Ele é o pastor, e o pastor faz isso. Quando nós saímos do aprisco, quando nós nos rebelamos, Deus nos disciplina, porque Ele é o pastor. Então Davi, ao escrever esse salmo, ele tem isso. Então, ao usar essa metáfora, porque ficaria também mais fácil para as pessoas compreender a grandeza de Deus, o quanto Deus faz, o quanto um pastor faz para com suas ovelhas, assim Deus faz para conosco. Ele é nosso abrigo. Deus é o nosso abrigo. O pastor garante a nossa segurança, porque aquelas ovelhas, os animais, se sentiam seguros com a figura do pastor ali, porque ele protegia, e Davi fez muito isso. Então nós estamos vendo alguns aspectos aqui, por que Davi começa o salmo dizendo e usando essa metáfora, chamando o Senhor de pastor, porque você se tornou ovelha dele. Eu me tornei ovelha dele. Porque existem milhares de ovelhas que pertencem a esse pastor, o nosso Deus. Ainda muitas ovelhas vão fazer parte do aprisco. E essas ovelhas precisam compreender de que Deus é o pastor. Então ele tem todo esse cuidado. Você percebe, irmãos? Porque nós não devemos ficar malucos, aflitos, desesperados. O desespero não pode bater na porta da minha casa, no meu coração, porque o meu pastor é o Senhor. E você percebe o que o pastor faz pelas ovelhas? Nós estamos seguros, nós estamos abrigados nele. Nós estamos refugiados nele. Ele provê para nós o alimento. Ele provê para nós a segurança. E ele é o nosso pastor, por isso nós estamos seguros. Nós não devemos deixar que o mundo, ou deixar que os incrédulos nos contamine com a falta de fé. Porque eles não têm perspectiva, não têm futuro.
e acha que o mundo está num caos, está solto. Não, o mundo, ele vive essas dificuldades, mas está sendo controlado pelo Senhor. Mas algo interessante que Davi diz no Salmo, nessa outra parte desse primeiro verso, é que ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero só aqui, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção. As traduções, são muitas traduções que existem. E vai se perdendo muita coisa quando se faz a tradução de uma língua para outra. E esse nada, de nada terei falta, ou outra versão, nada me faltará, dá uma ideia de que as coisas materiais não me faltarão. Mas não é isso que Deus quer dizer. Não é isso que Davi está dizendo. Nada me faltará. As pessoas dizem assim, as pessoas usam principalmente esse versículo, esse verso, de forma errada. Nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar isso, não vai me faltar. Não. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Não faltará. Ou seja, Ele não faltará na minha vida. Não é que nada vai me faltar, mas o correto, o ideal é que nós aprendêssemos a entender que o Senhor é o meu pastor, não faltará. Não faltará quê? Não faltará o quê? Não faltará o Senhor na minha vida. Não faltará o Senhor como pastor na minha vida. E Ele não faltando na minha vida, as outras coisas o pastor vai fazer. Mas não como as pessoas dizem, não como as pessoas ensinam. Não vai me faltar nada porque o Senhor é o meu pastor. Isso não é uma verdade. O que ele está nos ensinando é que o Senhor é o meu pastor, não faltará. Ele não vai fazer falta, Ele não vai fazer falta. Ele vai estar na minha vida, Ele vai estar constantemente na minha vida e não faltará as outras coisas. É isso. É isso que nós precisamos entender. De que Ele, na minha vida, não faltará na minha vida. Aí Ele me protege, Ele me abriga, Ele me provê, Ele me dá segurança, Ele me dá disciplina, Ele me ama, Ele me protege, Ele me guarda. Esse é o ideal. Mas as pessoas usam de forma errônea, dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Mas muitas pessoas dizem isso, mas não têm o Senhor como pastor de sua vida. Para que não haja falta, para que todas as coisas exista na minha vida, eu preciso ter o Senhor como meu pastor. Se eu não tiver o Senhor como pastor na minha vida, não adianta dizer que nada vai faltar. Porque o texto, eu estou dizendo que o Senhor é o meu pastor, não faltará. Deus não faltará na minha vida. E aí acontece tudo o que ele diz nos versos posteriores. E tudo mais fica mais fácil de compreender os versos posteriores quando nós entendemos isso. Davi viveu como pastor, exerceu essa função. Ele sabia o que era viver e o que fazer. Então ele usa a metáfora para dizer que Deus é o nosso pastor. E Ele é o seu pastor. E você como ovelha, não diga que nada na sua vida vai faltar porque Ele é o seu pastor. Mas diga que Ele não faltará na sua vida porque Ele é o seu pastor. E como seu pastor, Ele vai prover as outras coisas. Alimento,
abrigo. O pastor levava as ovelhas para um abrigo. O pastor levava as ovelhas para se alimentarem. O pastor cuidava das ovelhas. Nada está relacionado com coisas. Nada está, quando essas versões que nós lemos, nada me faltará, está relacionado com coisas. E não foi com coisas que Davi quis dizer. Nada está relacionado com coisas. Não, o Senhor não faltará na minha vida. É isso que ele está dizendo. O Senhor não faltará na minha vida. Não faltará porque agora Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Você compreende que muda a compreensão? Não faltará porque agora Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Tudo que o pastor faz pela ovelha, tudo que ele planeja, tudo que ele executa, porque ele está conduzindo. Lembra, o pastor está conduzindo as suas ovelhas para um determinado lugar. O Senhor é que não vai faltar. Eu quero repetir isso. O Senhor é que não vai faltar. Ele é meu pastor. A ideia que é ensinada, que as pessoas dizem, que usa isso de forma errada, o verso de forma errada, a ideia de que itens, bens, coisas, para atender os meus desejos e as minhas necessidades. As pessoas usam esse verso para isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará para atingir os meus desejos e as minhas necessidades. Não é, Deus não é o seu pastor para atingir ou para realizar as suas necessidades e os seus desejos. Deus é o seu pastor e Ele não faltará na sua vida como pastor para conduzir você à eternidade. É por isso que Ele é pastor. Enquanto vivemos aqui, neste lugar, enquanto vivemos aqui nessa terra, como ovelhas, Ele está nos conduzindo. E aí, como pastor, usando a metáfora de Davi, como pastor, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos disciplinar, mas Ele está nos conduzindo. E como nosso pastor, Ele não vai faltar. Não é coisas, não é bens, não é itens para as pessoas dizerem que nada vai faltar, mas elas simplesmente estão usando uma palavra para atingir os seus desejos pessoais, as suas necessidades. E Deus não veio e não é pastor e eu quero repetir isso para que você compreenda, Ele não é pastor, Ele não é o meu pastor, Ele não é o seu pastor para realizar as nossas necessidades. Como diz, o pastor conduz, e Ele está nos conduzindo para algo que Ele também já preparou para nós. E Davi compreendeu muito bem isso. Por isso ele usa essa metáfora, por isso ele usa esse salmo, ele escreve, inspirado pelo Senhor, para que ficasse mais fácil de entender essa relação de pastor e ovelhas, que é uma relação íntima, muito próxima, que existem. O pastor agrupa ovelhas, e nós observamos aqui no verso de número 2 o que diz: refrigera, leva, o verso 1 ainda, parte B do verso 1, leva-me para junto de águas de descanso. Ou em outra versão, me conduz às águas tranquilas, em verdes pastagens me faz repousar. O pastor, ele faz isso, ele está conduzindo. O pastor agrupa as ovelhas para comer a grama, para descansar. Mas, irmãos, eu quero trazer algumas informações a você, até para você compreender
um pouco mais o porquê que Davi estava dizendo, porque ele conhecedor do animal, ovelha. Lembra do que eu disse no início? Ele conhece as características, as necessidades, as manhas, os jeitos das ovelhas, ele conhece. Então eu quero trazer algumas informações aqui para você, para nós compreendermos melhor esse salmo. Ovelha, o bicho ovelha, só será agrupada para comer quando é obediente. Então veja bem, o texto está dizendo que o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor. E Ele está conduzindo para o lugar. Ele está conduzindo para o lugar que é descrito aqui. E esse lugar é um lugar de repouso, de grama verde. E tem águas tranquilas. Ele está conduzindo para esse lugar. As ovelhas que irão para esse lugar são ovelhas obedientes, que obedecem à voz do pastor, que são disciplinadas, que estão no rebanho, seguindo. E elas então estarão agrupadas e sentarão nesse lugar de descanso e beberão dessas águas tranquilas. Vamos aplicar isso para nós. Deus é o nosso pastor e Ele está nos conduzindo para um lugar de descanso, um lugar de águas tranquilas. Mas as pessoas, as ovelhas que irão para esses lugares são as ovelhas obedientes. Aquelas que obedecem às leis, aquelas que obedecem os mandamentos, aquelas que obedecem às escrituras. Aquelas que procuram a santificação, aquelas que fogem do pecado, aquelas que querem agradar somente a Deus, aquelas que estão realmente querendo fazer a vontade de Deus e não as suas necessidades, e não os seus desejos carnais. Estas ovelhas serão conduzidas para este local de descanso, de águas tranquilas, onde o pastor vai conduzir. Mas eu quero acrescentar esses destaques para nós compreendermos um pouco melhor esse bicho, ovelha. Ovelha é guiada, ela precisa de um guia. Ovelha não consegue achar o caminho. Ovelha não consegue achar o aprisco sem que alguém as guie. Por isso o pastor está guiando, está conduzindo. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Você que está me ouvindo, crente, está sendo conduzido pelo pastor, o nosso Senhor. Existem alguns aspectos e eu quero mostrar aqui. O fim da temporada, isso é um relato, umas informações que eu busquei nesses livros de usos e costumes, de vida cotidiana daqueles tempos, e eles me deram algumas informações que eu quero compartilhar com você. No fim da temporada de seca, de 5 meses de seca, então existe 5 meses de seca. A primeira chuva acontece no outono. E ainda essa chuva não chegou nesses tanques para enchê-los e para fazer com que a grama fique fresca e possa brotar. Olha só que como é interessante isso. No final da temporada de chuva, que dura 5 meses, chega as chuvas de outono. Essas chuvas, elas não são suficientes para encher os tanques. E essa chuva, elas também ainda não farão com que a grama fique fresca a ponto de brotar. Mas o que nós lemos é que o pastor está conduzindo as ovelhas para lugar de gramas, onde elas comerão, e de descanso, onde elas descansarão, e de águas tranquilas. Então não é. Olha outra informação. Enquanto esse período que eu disse de seca, chuva, enquanto esse período não chega, o pastor conduz as ovelhas. Ou seja, parece, quando nós lemos o texto bíblico, parece que é imediatamente. O Senhor é o meu pastor, não faltará. E imediatamente as ovelhas já estão nesse lugar. Não. O rebanho
e Davi sabia isso, porque lembra, ele viveu isso na prática. E ele então deslocava algumas distâncias, percorria algumas distâncias, conduzindo o seu rebanho, protegendo. E ele estava levando o seu rebanho para esse lugar. Enquanto esse período não chega, o pastor conduz as suas ovelhas. Então, enquanto esse período de ervas, de grama verde, de lugar de descanso, de águas tranquilas, ainda não está preparado, o pastor está conduzindo o seu rebanho até chegar esse momento. E então ele faz tudo isso. E eu gostaria que você ficasse atento nisso, Deus nos está conduzindo para um lugar de descanso. E esse lugar de descanso para a nossa alma não é aqui na terra. Mas enquanto estamos aqui, vivendo esse período, vivendo esse tempo, nessa distância, Ele está nos conduzindo. E aí Ele te fortalece, Ele provê, Ele te livra, Ele protege você dos inimigos, das ciladas. Você percebe? Enquanto estamos juntos, agrupados, sendo conduzidos pelo pastor, estamos seguros. Quando ficamos dispersos, somos abocanhados pelo lobo, pelo devorador, pelos mercenários. E Davi sabia, então ele usou essa metáfora para mostrar isso. Eu quero acrescentar mais um item a respeito desse bicho, desse animal, ovelha. As ovelhas têm confiança de que o pastor proverá, mesmo que elas não bebam e não comam durante alguns meses. Há essa relação de intimidade entre pastor e o bicho. Há uma relação de confiança entre elas. As ovelhas dependem do pastor. A ovelha, o bicho depende do pastor para conduzir. E há uma troca de confiança. Elas confiam nele. Mesmo elas passando períodos de seca, sem beber e sem comer. Porque ele está conduzindo para um lugar onde elas vão sentar e descansar e comer grama verde e beber das águas tranquilas. É confiança. Você confia em Deus? Você realmente confia em Deus? Nós estamos vivendo períodos difíceis na Terra. Não estou só me referindo a esse período que nós estamos vivendo por causa do vírus. Mas durante a existência da humanidade, estamos vivendo períodos difíceis e Deus tem conduzido o seu rebanho. Algumas ovelhas se perderam. Algumas ovelhas decidiram viver longe dessa segurança e acabaram sofrendo consequências. Você confia em Deus? Eu estou dizendo que esse animal é conduzido por um período. E mesmo que ela não beba e não coma por esse período, ela confia de que o pastor vai levá-la a um lugar onde ela vai encontrar esse descanso. É isso que Deus está fazendo comigo, e é isso que Deus está fazendo com você, e é isso que Deus vai fazer com aqueles que Jesus Cristo irá converter e trazer para o seu aprisco, porque Jesus Cristo é o bom pastor. Nada me faltará. Você compreende como as pessoas fazem um entendimento errado? As pessoas dizem, não vai me faltar isso, não vai me faltar casa, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar isso. Não, não é isso. Senhor, Ele é o meu pastor, não faltará. Ele não me faltará. Ele não me faltará. Por isso Ele me conduz. Eu quero mais um detalhe a respeito do bicho, ovelha, para nós compreendermos isso, esse período que não é imediato. Quando lemos o texto bíblico, parece que é tudo imediato, tudo assim, a ler um versículo já acontece. Não, temos espaços
para acontecer. Olha, outra informação que eu consegui e quero compartilhar com vocês. Assim como os camelos, as ovelhas também podem passar longos períodos sem água, chegando a beber 9 litros quando surge a oportunidade. Ou seja, a ovelha, como o camelo, ela passa muitos períodos sem beber água. Longos períodos sem beber água. E quando ela encontra a água, ela bebe 9 litros de água. 9 litros de água. Ou seja, Davi, vamos pensar nisso. O jovenzinho Davi, antes de se tornar rei, o pastor de ovelhas está lá conduzindo o seu rebanho. E ele sabia disso, porque ele trabalhava com isso. Então ele está conduzindo as ovelhas. Ele conhecia suas ovelhas, ele sabia que elas poderiam ficar alguns meses sem comer e sem beber. E as ovelhas confiavam nele, porque ele estava levando elas a esses lugares. É isso que ele está dizendo. Elas vão encontrar esse lugar. Elas vão encontrar esse lugar que ele está relatando aqui. As ovelhas, elas vão encontrar esse lugar, esse lugar onde vai ter as gramas verde, esse lugar de repouso, esse lugar de águas tranquilas, elas irão encontrar porque o pastor estava levando elas. É isso que Deus está fazendo com a igreja dele. É isso que Jesus está fazendo com a igreja dele. Eu e você, irmãos, precisamos anunciar o evangelho sempre, 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 sempre. Porque existem outras pessoas, existem outras ovelhas que não são do aprisco e elas não estão sendo conduzidas pelo pastor, pelo bom pastor. Elas estão sendo conduzidas pelos mercenários. Elas estão sendo conduzidas pelos falsos profetas e elas não terão um lugar de descanso. Elas só terão um lugar de descanso quando encontrarem Jesus Cristo. E eu e você como ovelhas devem gerar outras ovelhas para serem conduzidas por esse pastor, para que elas também possam dizer: o meu pastor não faltará. E Davi continua o seu relato aqui nesses versos do Salmo. E ele então diz no verso número 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. A alma, refrigera-me. Há uma informação que eu também quero trazer a vocês, segundo algumas informações. A alma, ela pode se referir a algumas coisas. Ela pode se referir à alma, como nós entendemos, mas os antigos, no Velho Testamento, entendiam a alma como o homem. O homem é a alma, era visto como alma. A alma às vezes não possuía uma pessoa. A alma às vezes era sede das emoções, só isso, sede das emoções e dos apetites. Tanto que a palavra alma, ela não aparece em todas as traduções. Se você verificar nas traduções bíblicas, nem todas traduz essa palavra hebraica como alma, porque ela dá esse entendimento. Eu tenho 2 versões aqui comigo. Eu tenho uma revista e atualizada que diz refrigera a alma. E eu tenho a NVI que diz assim, restaura o vigor. Então você está percebendo, alma, vigor, mas o salmista, Davi, ele está dizendo que quem pode trazer esse refrigério, quem pode trazer esse descanso é o pastor. Por quê? Porque quando essas ovelhas, depois de passar por esse período de dificuldade, de escassez, encontra um lugar de descanso, águas tranquilas, a sua alma, o seu corpo é refrigerado pelo Senhor. É refrigerado pelo Senhor. Então você percebe aqui que é lógico o raciocínio de Davi ao levar
os leitores a entender isso, a alma ela só vai ter esse refrigério. Precisamos passar por isso. Irmãos, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Me dá um ok aí, porque apareceu algo aqui na minha tela e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Dá um joinha aí, quem está me ouvindo, só para eu continuar aqui. Não sei se falhou aí com vocês, mas tudo bem, eu vou continuar daqui. Se houver algum problema, vocês me avisem, ok? Então, esse é o refrigério que está dando. Mas ele continua dizendo que tudo isso é provido às ovelhas por conta dessa ação de Deus como pastor na vida das ovelhas. Ele também diz no verso 4, também, se eu passar no vale da sombra da morte, não temerei desastre, pois tu estás comigo, o meu pastor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se nós passarmos pelo vale da morte, da sombra, nós não vamos temer mal algum, porque o meu pastor está comigo. Quero voltar aqui no verso de número 1. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Lembra? Quando ele não faltar na nossa vida, nós vamos passar por tudo, por todos esses lugares, até por esses vales. E o Senhor não falta na minha vida quando eu passo por esses momentos, quando eu enfrento esses momentos, quando eu sou guiado por esses caminhos. Vocês estão compreendendo? Então por que nós devemos ficar infelizes agora? Por que ficarmos tristes, afoitos, preocupados, se o pastor, o meu pastor, não falta na minha vida? E o pastor, ele faz tudo, ele conduz tudo. E ele diz, tua vara e teu cajado me trazem conforto a mim. Deus está... E Davi está dizendo, porque Davi usava a vara quando era necessário para com as ovelhas, usava o cajado nas ovelhas quando era necessário. Quando era necessário usar a vara, Davi usava. Quando era necessário usar o cajado, Davi usava. Mas tudo isso para benefício das ovelhas. E Deus faz isso comigo e com você. Quando é necessário, ele vai usar a vara. E quando for necessário, ele vai usar o cajado. Sabe por quê? Porque ele quer nos trazer, ele quer nos agrupar, ele quer nos deixar próximo dele. Porque a ovelha sozinha, ela fica desgarrada e ela fica à mercê do perigo. Ela fica à mercê dos lobos, dos algoz. Então, por isso é necessário que a ovelha entenda isso, que o pastor vai usar o cajado e a vara. Isso é para conforto, para a nossa alma. E nesse momento, a partir do verso número 5, nós vamos ver que ele usa outra metáfora. Ele usou no verso 1 ao 4 a metáfora pastor e ovelhas. Agora ele usa uma outra metáfora, nesse mesmo salmo, que é a metáfora do anfitrião. Agora, ele está sendo recebido por alguém. Agora, ele está recebido por alguém que tem intimidade, que fez uma aliança, que o recebe bem. Porque o verso de número 5 diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que Davi quer dizer agora? Quando ele usa agora o anfitrião e o convidado. Agora é essa metáfora. Uma mesa. Preparas uma mesa à vista dos que me maltratam. Prepara uma mesa na vista, na presença daqueles que me maltratam. E nós devemos pensar, e você já ouviu isso, e devem entender que mesa, nesse tempo, é diferente da mesa que nós temos. Eu estou aqui numa mesa na cozinha, mas é totalmente diferente desse contexto aqui.
essa mesa. Ele está dizendo, prepara uma mesa à vista dos que me maltratam. A mesa, irmãos, quando era posta a mesa era um lugar de alimento, lugar de comunhão, lugar de receber pessoas. Nós gostamos de receber as pessoas na mesa, na cozinha. O melhor lugar que as pessoas gostam de ficar é na cozinha, porque é onde está o alimento. E as pessoas conversam, trocam intimidades, riem, segredos, fazem planos. Então, mesa, ela é um símbolo, um sinal, um lugar de alimento, de comunhão, de receber pessoa, de hospitalidade, de confiança. No Oriente, nesse lugar, nesse tempo, comer no Oriente, comer com alguém era o ponto culminante de uma aliança. Quando era posta a mesa e quando alguém o convidava, a alimentação era o ponto máximo de uma aliança. Você está percebendo aqui? Deus, anfitrião, prepara a mesa, põe a mesa, usando essa metáfora, e nós estamos na presença do Senhor. E esse sinal de aliança conosco, essa comunhão, essa hospitalidade, essa confiança, essa comunhão íntima que nós devemos ter com o Senhor. Essa comunhão, Davi provou disso. Por isso ele disse, prepara-me uma mesa na presença de meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Por que ele está falando isso? Porque ele viveu esse momento. Ele conhece Deus. Ele tem intimidade com Deus. Então a mesa, ela tem essa ideia. Cabeça, unge a cabeça com óleo. O que é isso? É totalmente diferente do que nós vemos algumas pessoas fazendo em alguns lugares. Aqui tem toda uma conotação em relação a esse anfitrião receber, a essa hospitalidade de receber alguém que está chegando de viagem. Alguém que está chegando de viagem, o anfitrião unge a sua cabeça com óleo, com bálsamo, com perfume. Seria mais ou menos o que nós fazemos quando nós viemos de viagem, nós vamos tomar um banho para depois sentarmos à mesa e desfrutarmos da comunhão, da hospitalidade, da confiança. É isso. Ungir com óleo, o anfitrião está recebendo alguém, esse alguém está sendo ungido com óleo, ou seja, é um óleo de fragrância perfumada, para perfumar essa fragrância, para perfumar o corpo, a sua cabeça. É essa a ideia de se banhar antes da alimentação. É isso. É isso que Davi está dizendo. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Essa é a ideia. Óleo, fragrância de uma loção perfumada para o corpo e ungir com óleo. É nesse contexto. É o mesmo que banhar depois de uma longa viagem para então depois participar da festividade. É isso. Para participarmos de algo, nós devemos ser purificados. Para participarmos daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, nós precisamos passar por algumas coisas. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser lavados, e nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, nós não poderíamos sentar à mesa e desfrutarmos da presença e da comunhão íntima com o Senhor. Para que isso aconteça, para que haja esse processo, nós precisamos realmente ter o Senhor como o meu pastor.
As pessoas precisam compreender isso, que é preciso ter Deus como seu pastor, ter Jesus Cristo como pastor de suas almas. O cálice transborda. É a ideia de encher, de alegria, de festividade por estar na presença do anfitrião, sendo recebido de uma forma única. E o verso de número 6, Davi diz assim: certamente a bondade e a graça perseguirão todos os dias da minha vida, sentarei na mesa do Senhor, intimamente com o Senhor. O que ele está dizendo? Certamente a bondade, a graça me perseguirão todos os dias da minha vida. Sentarei na casa do Senhor, com intimidade com o Senhor. É isso que acontece quando os crentes são convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece conosco quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor. É isso que acontece conosco quando o anfitrião vai nos receber. E diz que todos nós vamos estar na intimidade do Senhor, na presença dele, porque ele diz: certamente a bondade e a graça me perseguirão. Todos os dias da minha vida sentarei na casa do Senhor com toda essa intimidade. Lembra a aliança que ele faz conosco? É isso, irmãos. Por isso que eu coloquei lá no início que o pastor me conduz. O pastor me conduz. E o pastor me faz descansar. O pastor me está conduzindo para onde? E ele me faz descansar aonde? Mas lembre-se, eu quero deixar isso bem... Eu quero repetir várias vezes isso para você compreender. O Senhor é o meu pastor, não faltará. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Não como as pessoas dizem, e uso o texto de uma tradução que não é bem entendida, que leva as pessoas a compreender que o que não vai me faltar é bens materiais, coisas. Não é isso que o texto diz. Não é isso que Davi está dizendo. Não é isso que Deus quer que nós saibamos. Deus quer que eu saiba que Ele não vai faltar na minha vida. E sendo pastor da minha vida, vai acontecer algumas coisas. Porque nós entendemos a figura de pastor, como Davi entende. E aí ele vai fazer muitas coisas, prover abrigo, alimento, disciplina, comida, levar para o lugar de descanso. Para esse lugar que ele se refere. Mas você percebe que o lugar de descanso, ele é precedido por um momento de dificuldade, por um momento de aflição. O lugar de descanso da nossa alma é nos céus. Mas, enquanto estamos aqui na terra, teremos aflições e muitas aflições. Tem de bom ânimo, irmãos. Somos felizes. Não deixe, não se abata porque está acontecendo o que está acontecendo. Não esmoreça porque está acontecendo o que está acontecendo, mas seja firme, fique firme, seja íntimo. O pastor garante segurança. O Senhor é meu pastor, não faltará, conduzindo e guiando. Eu e você fomos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. E alguns que estão me vendo, pode ser que a conversão ainda não chegou ao seu coração. A Bíblia relata que o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. E o bom pastor deu sua vida pelas ovelhas. Se você ler a história de Davi, você vai encontrar um relato onde Davi luta com feras, animais ferozes para defender o seu rebanho. Davi não media esforços para proteger o seu rebanho. Deus
não mediu esforços para você se tornar uma ovelha de Jesus Cristo. Ele matou Jesus Cristo, mas ele ressuscitou Jesus Cristo, para que você se tornasse uma ovelha de Jesus Cristo. E nós, como ovelhas de Jesus Cristo, nós estamos no aprisco, no curral. Como ovelhas, nós estamos no curral. No curral, e esse curral, onde nós estamos, o pastor é Jesus Cristo. Se nós lermos o Evangelho de João, capítulo 10, tem um relato. Lá, usando estas figuras, diz que o pastor fica na porta do curral, protegendo as suas ovelhas. Eu e você fomos transformados, fomos convertidos para ser essas ovelhas. Jesus Cristo, ele conhece as suas ovelhas. O texto diz que Jesus Cristo conhece as suas ovelhas pelo nome. Então Jesus Cristo nos conhece. A partir do momento que Jesus Cristo nos converteu, ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. Ou seja, o pastor conhece as suas ovelhas. Isso nos faz confiarmos cada vez mais nele. Então, por isso que eu quero insistir e dizer a você, esses momentos, nós estamos vivendo momentos de aflições, mas tem de bom ânimo. O nosso pastor é o bom pastor. Diz também que somos ovelhas seladas pelo Senhor Jesus Cristo. Você, crente em Jesus Cristo, foi selado por ele. Porque diz que o Espírito, a Bíblia relata isso, que o Espírito Santo habitou em nós e nos selou. Nós somos propriedades de Jesus Cristo, ou seja, nós fomos marcados pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós pertencemos ao rebanho de Jesus Cristo. E cabe a mim e a você obedecermos, porque nós estamos sendo conduzidos para um bom lugar. Mesmo que durante esse período venhamos atravessar dificuldades, obstáculos, porque usando esta figura, como eu mostrei a vocês, para as ovelhas chegarem a essa pastagem, comer da grama, descansar e beber dessa água tranquilas, houve algo que foi precedido antes, que é um momento de escassez, de fome, aqueles 5 meses, e depois elas chegam nesse lugar. Nós estamos aqui vivendo esse período até estarmos completamente descansando no nosso Senhor, vivendo os nossos momentos tranquilos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós não podemos desagrupar. As ovelhas vivem agrupadas, seguindo o bom pastor. Não se rebele. Enquanto isso, nós devemos buscar os alimentos, e o alimento para nós é as Escrituras, é lermos as Escrituras, é ouvirmos as mensagens dos nossos pastores, é meditarmos, é orarmos. Isto é alimento que faz ficarmos juntos. Senão, se ficarmos dispersos, seremos destruídos mais fáceis. Por isso, Davi escreveu o Salmo: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Vamos esquecer essa ideia de que nada me faltará. Essa ideia de que nada me faltará surge nos nossos ouvidos como algo de alta ajuda, de que Deus vai suprir a necessidade, vai dar alimento, vai curar as enfermidades, Deus vai dar casa. Não, não é isso. A ideia é: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Deus não faltará na minha vida. Esta é a ideia. Esse é o sentido. E Davi entendeu isso e usou esta metáfora do pastor com ovelhas e do anfitrião e o convidado. O viajante chegou de viagem. Sua cabeça foi ungida. Foi preparada uma mesa. E a aliança foi feita. Porque na mesa há intimidade, a comunhão. Isso foi feito.
Que o Senhor, o nosso Deus, possa nos ajudar, irmãos, a vivermos assim, como ovelhas obedientes. Mesmo que haja escassez durante um período. Como eu disse, as ovelhas, elas confiavam no pastor, de que o pastor estava levando as ovelhas para um lugar onde elas iam encontrar descanso, grama verde, águas tranquilas, refrigério para a alma. Assim Deus está fazendo comigo e com você. É por isso que eu e você não devemos tirar os olhos do nosso Senhor. Devemos meditar nas Escrituras. Devemos continuar tocando a nossa vida, fazer aquilo que nós devemos fazer aqui na terra. Trabalhar ou não trabalhar. Devemos viver com as nossas famílias, devemos viver com as pessoas, mas principalmente demonstrando na nossa face a alegria de viver nesse mundo. A alegria de viver nesse mundo sabendo que o meu pastor está me conduzindo. A alegria de viver nesse mundo sabendo que o meu pastor está cuidando de mim. A alegria de viver nesse mundo sabendo que o meu pastor está me levando para um abrigo seguro, para um lugar de refúgio. E Ele está fazendo isso com você e comigo. Você que está aqui ouvindo, ou vai ouvir, se você ainda não é ovelha de Jesus Cristo, saiba que para alcançar esse lugar tranquilo, de descanso, de refrigério, para você alcançar essa posição de ovelha e ter Jesus Cristo como o seu bom pastor, é preciso se arrepender dos pecados. É preciso confessar que é pecador e entregar sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Ao fazer isso, sinceramente, Deus vai converter você para a glória dele. E você passará a ser ovelha dele. Mas você precisa entender que não pode fazer barganha com Deus. Deus vai agir na sua vida de acordo com a vontade dele. Ninguém é convertido para ser beneficiado, porque Deus sonda os corações. Por isso as ações são de Deus. Por isso Deus converte e traz as ovelhas para o aprisco. E muitas ovelhas estão me ouvindo. Deus abençoe você, ovelha de Jesus Cristo. Que Deus continue sendo esse seu pastor, sendo o seu pastor. Porque se você perceber no verso 1, o que Davi diz, ele particulariza isso quando ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Particularize isso também. Deus é o seu pastor. E sendo seu pastor, ele está te conduzindo. Deixa ele conduzir você. Tenha essa intimidade e essa confiança. Que o nosso Deus possa nos orientar. E que sejamos ovelhas obedientes, que sejamos agrupados e ouvindo sempre e somente a voz do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, porque Ele decidiu nos colocar dentro do aprisco onde Jesus Cristo é o pastor. E devemos render graças a Ele, devemos exaltá-lo sempre. Deus continue abençoando você, cuidando da sua família, da sua vida, da sua casa. Isso vai passar. Em breve, a igreja vai estar reunida. Em breve, as pessoas estarão juntas, se abraçando, se vendo, sorrindo umas para as outras e compartilhando essa alegria de ser ovelha de Jesus Cristo. E você, amigo que possa me ouvir, que você possa procurar nas Escrituras, procurar em Jesus Cristo a resposta para tudo isso que está acontecendo. Você vai encontrar nas Escrituras, em Deus, a resposta para tudo isso. Nós estamos em paz, porque a paz habita em nós. Deus seja louvado, Deus nos abençoe. Graças eu dou ao nosso Deus por essa oportunidade
de falar a vocês, de essa alegria de ver vocês aqui clicando e manifestando a presença de vocês aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.